se fala de memória cultural, em preservar arquivos históricos, temos noção de que não se vive de passado, mas sabemos também que nossos avós ensinaram nossos pais. A identidade de um povo, de uma região, de algum lugar, se desenha reunindo fatos, documentos, retratos, vozes e imagens. São fragmentos, na poeira do tempo, que tomam forma na construção do histórico mosaico. Aqui tem início a memória de Guapimirim. Nós estamos na vila de Aguapeí-Mirim, nascente pequena na linguagem indígena. Foi aqui que os portugueses se instalaram inicialmente, lá pelos idos de 1674. Aqui começou tudo. Antes dos europeus chegarem aqui, havia cerca de 80 mil indígenas vivendo em todo o entorno da Baía de Guanabara. E durante muitos anos a gente ouviu de que os índios timbiras viviam aqui nessa região. Mas hoje a gente já sabe que toda essa população indígena que vivia no entorno da Baía de Guanabara, na verdade, eram índios tupinambás, de outro tronco cultural. E depois que Portugal e França travam uma batalha na Baía de Guanabara pelo território, e essa batalha dura ali décadas, Portugal vence a França, expulsa a França do território da Baía de Guanabara e começa a povoar a região em torno da Baía de Guanabara. Nessa época que foi estabelecida a freguesia de Aguapeí-Mirim, e nós tínhamos, como toda freguesia, tinha uma igreja sede, uma capela sede. A capela, na época, tinha um poder de um cartório, porque eram ali que eram registrados nascimentos, mortes, terras eram registradas também nas igrejas. A paróquia, a origem de Guapi, era lá no Vale das Pedrinhas, que nasceu de uma sesmaria. Lá que havia um povoado grande e próximo, que criou a paróquia de Nossa Senhora da Ajuda, uma tradição portuguesa. Nossa Senhora com esse título da Ajuda. Os portugueses, quando saíam com as suas caravelas pelo mar adentro Atlântico em busca de outras terras, daí surgiu essa devoção de Nossa Senhora da ajudar, né? Era aquela proteção divina, sobrenatural, né? Então surgiu o Arraial da Ajuda e dali se desenvolveu o Guapimirim. Mas depois de um certo tempo, ele veio vindo para o interior. Então aqui no Cordovil, ou melhor, no Parque Nossa Senhora da Ajuda, porque Cordovil é uma maneira informal que os moradores chamam esse lugar, foi onde homens e mulheres começaram ali a escrever a história escrita, aquela que foi deixada para a gente e que hoje nós temos nos registros históricos. Com a descoberta do ouro, vários caminhos se fizeram para as Minas Gerais. O de Guapimirim certamente não era o mais famoso, mas também era um dos caminhos que levava as riquezas das Minas Gerais através do recôncavo. Por aqui passavam os animais, ora procedente de Minas Gerais, ora procedente do Rio de Janeiro. Então aqui passava a riqueza. Todas as estradas, trilhas, caminhos do nosso município são históricos, são ancestrais. Todos eles remetem a um tempo da nossa história. E todos eles foram, de certa maneira, abertos pelos indígenas que habitaram aqui em Guapimirim, nos primórdios, muito antes da chegada dos europeus. O que os homens brancos fizeram foi aproveitar esses caminhos para depois construir ali as suas estradas, os seus percursos. Por exemplo, aqui, a Estrada do Garrafão, que era um trecho da estrada Magé-Sapucaia, uma estrada histórica e muito importante para toda a passagem de produção das Minas Gerais para a corte no Rio de Janeiro, passando pela Baía de Guanabara.
Essa estrada, né, ela subiu o recôncavo aqui, subiu o costado, e a uma certa altura ela se desdobrou para a direita, até depois retornar para hoje onde está a cidade de Teresópolis e seguir o caminho para as Minas Gerais, né? Então, durante muito tempo, Guapimirim se desenrolou em torno da chamada Estrada Imperial. O fato é que depois que a Capela da Conceição deixa de ser a sede também passa a ser no Bananal, na Capela de Santana. Então a sede do município, e depois a sede volta aqui para o Parque Nossa Senhora da Ajuda, porque a economia também ela ia se movimentando e as fazendas ficavam mais concentradas aqui. E por que veio para cá? Porque lá morreu por causa das epidemias, febre amarela, a tifoide, né? Como lá se dizimou e acabou tudo, andou uma tentativa de dar continuidade à paróquia usando a Capela do Bananal, que era o local melhorzinho da paróquia, o mais povoado. E esses movimentos históricos todos chegam até a época da ferrovia, quando, num outro movimento histórico e econômico, sobretudo, o município se desenvolve já ali na região central. Em 1896, a ferrovia chegava a Guapimirim. E nós estamos aqui no centro dela, né? Daqui começou a epopeia para alcançar o recôncavo, para alcançar Teresópolis. Esse momento da nossa história está todo ele ligado a José Augusto Vieira, um engenheiro, um homem de uma força incrível, que conseguiu vencer a barreira, conseguiu vencer o recôncavo, conseguiu vencer a montanha para chegar a Teresópolis. Depois que o trem saía da estação central, ou da Guararema, como era chamado o centro de Guapi, ele passava ali pela Barreira, pelo Miudinho, e aí o principal desafio dessa construção foi aqui, no bairro Garrafão, onde foi necessário construir essas enormes vigas às margens do rio Iconha, para que o trem pudesse passar por um pontilhão. E nós temos esse patrimônio histórico até hoje em nosso município, há mais de um século. Meus pais vieram do interior do estado do Rio. Então eles chegaram aqui às 7 horas da noite, num trem que saía da estação ferroviária de Barão de Mauá, com destino a Teresópolis, e aqui fazia uma passagem, a composição se desfazia toda para ir subindo a serra acima, numa locomotiva pequenininha, levando os vagões de 2 em 2, serra acima, num sistema de cremalheira. É uma invenção dos suíços, e a locomotiva pequenininha, embaixo dela tinha uma roda dentada, e ia feito uma catraca, né? Aqueles dentes iam fazendo assim, e a locomotiva ia subindo, porque se não fosse aquilo, ela iria patinar no trilho. Tinha 2 locomotivas, que a gente chamava, quando era garoto, de máquina de prenho. Quer dizer, eram as máquinas que traziam os passageiros de Barão de Mauá até chegar a Guapimirim. Quando chegava aqui, as locomotivas, elas eram, na época, 7 ou 8 locomotivas. Cada locomotiva acoplava 2 vagões de passageiro para subir a Serra de Teresópolis. Então eu era garoto, tinha a oportunidade de viajar nesse trem para Teresópolis. Por a construção da estrada, que foi na rocha por cima da rede ferroviária, eles deixou do trem subir para Teresópolis. Então o trem parou mais ou menos em 58, porque eu cheguei em 59 e ainda vi as máquinas trazendo os trilhos da barreira para baixo. Ela subia, arrancava os trilhos e ela apanhava os trilhos e descia e nunca mais voltava para cima.
Depois do lugar que a gente hoje chama de santuário, que tem uma santa ali, uma imagem de santa, a estrada de ferro, ela se confunde com a atual rodovia. A partir dali, a rodovia foi construída sobre o leito da antiga estrada de ferro. Até ali, a rodovia foi construída num plano superior ao da então estrada de ferro. Daí a queda de muitas barreiras sobre a linha férrea, o que acabou significando o fim da ferrovia. Juscelino Kubitschek já era o presidente, muitos leitos ferroviários foram desativados naquele momento da história brasileira. E aqui não foi diferente. A Capela de Santana, ela tem origem numa estalagem que aqui existia no tempo da passagem dos animais para as Minas Gerais, que traziam o ouro das Minas Gerais e levavam outros produtos para a própria Minas Gerais, né? A igrejinha do Bananal Santana já é uma igreja antiga. Ela tem, eu não sei precisar exatamente a idade dela, ela tem pelo menos 200 anos, talvez até um pouquinho mais de 200 anos. E ela surgiu, o Bananal, aliás, o Bananal é o berço de Guapimirim. Essas tropas, esses carregamentos de ouro que vinham, tinha uma paragem no Bananal. Esse bairro que nós estamos tem esse nome sugestivo, Bananal, provavelmente por muita plantação de banana, que era um cultivo comum daquela época, né? Nativa, veio do Panamá e por aqui se deu bem por causa do clima semelhante. Então a Capela do Bananal é um pedaço da nossa história. Com a ferrovia, o centro de Guapimirim foi para lá, porque foi lá que os engenheiros pensaram, foi lá que os engenheiros imaginaram que ali deveria ser o complexo ferroviário. Aí o centro de Guapi, cartório, comércio, a vida, colégio, tudo foi se desenvolvendo em torno da estação e do pátio de manobras. Então, porque a linha férrea tinha um triângulo. As locomotivas, quando chegavam, manobravam no triângulo e depois se postavam de novo de frente para sair da estação. Uma locomotiva a vapor, ela é capaz de desenvolver a mesma velocidade, tanto para frente como para ré. Mas os maquinistas jamais admitiam entrar numa estação ferroviária com a locomotiva de traseira, com a locomotiva de ré. O que dizer da Barreira? Além de dizer que é o bairro de grande importância histórica do nosso município. A prova disso está aqui. A capela de Nossa Senhora da Conceição, tombada pelo INEPAC. Aqui na frente dessa casa seguiu uma trilha que ia com cavalos, com carroças. Chegou a um ponto de tal movimento que aqui nessa região que nós estamos no momento foi criada uma barreira fiscal do ouro que chegava, porque o ouro era taxado em 20%, era o quinto. Então essa barreira fiscal ficou por vários anos. Depois os tropeiros desviaram para não pagar mais esse pedágio, passando pela Serra do Socavão. Com isso, que a barreira fiscal já não estava rendendo mais, foi quando que acabou a barreira fiscal, quando se originou-se o nome do bairro, Barreira, devido à homenagem à barreira fiscal. O nome certo daqui é o Parque Soberbo. E a barreira foi um apelido que pegou em função da barreira fiscal que tinha aqui, mas o nome é Parque Soberbo. E que Parque Soberbo é esse? É um loteamento, porque é muito rápido a atração da ferrovia, porque qual é o grande tchan da ferrovia? É atrair interesses na sua via. Não é só o cara que vende banana, né? É o cara que começa a morar, é a residência do pessoal da ferrovia, né? Os funcionários. Essa casa pertenceu, entre algumas outras pessoas, ao engenheiro que tinha responsabilidade na ferrovia Leopoldina Teresópolis. A Barreira, ela foi o lugar onde o trem tinha sua parada, onde subia inclusive produtos naturais de Guapi, como inhame, mandioca, aipim. O trem parava e pegava essas mercadorias aqui no ponto da Barreira.
para levar para Teresópolis. A minha família, né, que a partir do Mário Junger, que era o meu tio, ele tinha um armazém aqui dentro, na área do Parque Nacional, todos os produtos vinham através do trem. As mercadorias, quando o trem parava aqui na estação, nessa estação aqui da Barreira, as mercadorias ficavam ali na estação e depois ia para o armazém do meu tio, né, do qual meu pai trabalhou desde garoto nesse armazém. Barreira, porque duas razões nos levam. Primeiro, teria sido Dom Pedro que instituiu aqui um pedágio por achar a região muito linda, porque a região foi visitada por Dom Pedro. E uma outra vertente dessa história diz que aqui também se cobrava uma taxa pela passagem do ouro, que também tem muita consistência, sabendo nós que aqui houve uma passagem para as Minas Gerais que passava por aqui. Quando eu cheguei aqui em Guapimirim, no 3º distrito de Magé, nem luz tinha. Não havia luz elétrica em Guapimirim. A luzinha que abastecia Guapi era uma usinazinha que tinha na Caneca Fina, na Enconha. Se não me foge da memória, pertencia a Joel Lopes. E a luz do centro de Guapi, que era da estação. Depois veio um gerador. Puseram um gerador também na Rua do Fripe ali. Mas tinha aquele determinado horário para desligar. A luz era oferecida pela rede ferroviária até 10 horas da noite. Quando chegava 10 horas da noite, eles apitavam lá na rede, apitavam avisando que ia desligar. Aí a gente já estava dormindo mesmo, porque a gente dormia cedo e acordava cedo. A gente morria de inveja da Barreira. Porque a Barreira tinha uma luz, você lembra? A gente olhava daqui, ó, via a luz lá, tudo iluminado. Era uma turbina, tocada água. Aqui não. Aqui a luz da central, muito ruim. A energia residencial, domiciliar e também comercial e industrial, ela só chega em Guapimirim em 1961. Na época, inaugurada pelo então governador Celso Peçanha. E antes, Guapimirim teve várias alternativas de energia. Nós tivemos um momento em que o centro da cidade aqui, esse centro geográfico de Guapimirim, que eu devo dizer que até hoje ele foi projetado a partir da ferrovia, durante muito tempo essa região aqui recebia energia da ferrovia, através de uma locomotiva imóvel, mas que por coincidência as pessoas chamavam de locomóvel. Eu recebi esse nome, na verdade, ela era uma loco imóvel. Em 1928, o Curtume Carioca começou a adquirir propriedades aqui, que juntadas constituíram a grande fazenda Santa Constança, com mais de 3.200 hectares. Meu pai veio para trabalhar na ferrovia, que depois de muitos empregos que a Central do Brasil dava na ferrovia, vinha parte do Curtume Carioca. O Curtume Carioca era um ponte de se dar um bom passeio, tinha de tudo ali. A fazenda Santa Constança, ela foi muito importante, porque ela sustentou a família de mais de 150 trabalhadores. Era a base da economia local. Olha, nós íamos muito lá fazer piquenique. Criação de boi para exposição, entendeu? Boi de 1.200 quilos, entendeu? Uma boiada linda. Tinha granja, criação de pato, tinha fábrica de tamanco. Nessa época que depois veio a compra da cutia. Entretanto, a passagem do couro para o sintético do petróleo foi uma experiência que o Curtume Carioca não conseguiu fazer. A partir daí a empresa entrou em declínio, até que chegou em 1987, ela foi vendida para a Cooperativa Agrícola Cotia de São Paulo. A partir daí a fazenda foi dividida em lotes de produção, e hoje a fazenda foi vendida já para um terceiro proprietário que está loteando a fazenda em partes, né?
Guapi, a maioria, porque não era comerciante, os que trabalhavam em mata, esses troços, o resto era tudo ferroviário. Guapi, naquela época, se tivesse 300 casas, por exemplo, isso desde que eu cheguei em 44. Meu pai era ferroviário e nós vínhamos, pegávamos o trem lá na Leopoldina e vinham. Eu lembro até hoje de ficar olhando e ficar com o rosto todo preto, com carvão no olho, entendeu? Aquilo pra gente que era, eu devia ter lá 6, 7, 8 anos, era uma emoção muito grande. E quando você chegava em Guapimirim, soltava na estação, caminhava um pouquinho, tu via um rio lindo, como é o Rio Soberbo. Aquilo realmente ficou marcado. Eu sou do tempo que toda a mercadoria de Guapimirim vinha pelo trem. Ali tinha uma plataforma da estação que era para descarregar arroz, feijão, trigo para padaria. Quase tudo vinha para Guapimirim pelo trem. Esse trem marcou muito a minha vida, porque na minha infância, o meu pai, ele tinha um trabalho muito forte de alimentar, para alimentar as nossas famílias, tinha realmente que gerar fonte de renda. E a fonte de renda que o papai gerava era levar produtos daqui de Guapimirim para Teresópolis. Banana, tangerina, pinha, tudo tinha isso lá em casa. Pinha nós vendíamos até na barreira. Botava os moleques para vender na barreira, banana maçã, banana sapo. Tudo nós botava na giguinha para eles vender, para nós comprar comida aqui em Guapi. Meu pai levava banana, tirava as coisas que já tinham, ele colhia ali, tinha muita bananeira, tinha coco, né? Aquele coco que eles até chamavam de coco de catarro. E ele levava essas coisas para vender em Teresópolis. E quando alguém da minha casa tinha que comprar alguma coisa, a gente comprava no armazém do Tomix, né? Vai de Rogério de Barreira. Guapimirim, quando eu cheguei, tinha médico? Não. A doutora de Guapi era eu. Olha, eu nem me lembro quantos partos eu já fiz. Olha, eu já atravessei esse rio de Guapi, das costas de um homem, para fazer o parto da mulher dele do outro lado. Pelo amor de Deus, dona, minha mulher está lá sozinha, vai ganhar neném, a senhora me ajuda. Mas, moço, como é que eu vou? A senhora monta aqui nas minhas costas que eu lhe levo. Eu montei, eu nunca esqueci dessa, tem muitos anos na minha cabeça, ainda tá boa. Eu montei nas costas do homem, ele atravessou o rio. Quando cheguei lá, eu fui, examinei a mulher que estava na hora do parto mesmo. Dei injeção nela, o neném nasceu, eu cortei o umbigo, curei, botei tudo que era necessário, ainda mediquei a mulher. Meu pai foi um dos primeiros comércios de Guapimirim criado, fundado, né? Em 1935, eu lembro que tinha esse ano, debaixo do nome Armazém do Povo, tinha o ano entre 2 asteriscos e 2 estrelinhas, então tinha 1935. É um comércio que hoje tem muita gente que não conhece, né? É ali na pracinha, quando você desce para a Estrada do Forte, Estrada Imperial, tem um comérciozinho ali. Aquele comércio vendia um caminhão de arroz por semana. Era um negócio absurdo, assim, porque vinha gente de tudo que era canto e as famílias eram enormes. Quando em 67 nós viemos de lá para a Praça da Emancipação para morar, lá ainda continuava sem luz. A geladeira dele era a gás ou a querosene. O rádio que a gente escutava futebol era um rádio grande que ficava todo mundo ali no tranca-rua para ouvir o jogo Fla-Flu no domingo, a seleção brasileira. Meu avô era maquinista da rede ferroviária. Todo dia eu ia lá levar cafezinho para ele, era muito bom. A minha infância foi muito maravilhosa, criança. Nós não tínhamos uma série de coisas, mas tínhamos um radinho que toda noite, às 6 horas da tarde, era Jerônimo, Herói do Sertão e Fantasma. Meu avô, como visão de comerciante e tal, ele achava que aquilo ali ia agregar muito para Guapimirim, agregou. Porque quem é de Guapi, da antiga, fala assim, o Cine Guapi, frequentei o Cine Guapi, né? Se não conheceu o Cine Guapi, não conheceu o Guapi. Assim, eu falo, a gente brinca, né? E chegava aquelas caixas, né, no trem, aquelas caixas de aço, né, de ferro. Os rolos dos filmes.
Eles ficavam na expectativa para chegar, senão não tinha filme novo. Eu namorava no cinema. Os beijinhos era muito bom. Era um filme durante a semana toda. Começava um filme no domingo, só terminava no outro domingo. Aí no outro domingo começava outro. Um ia com a namorada, outro ia com a esposa, outro ia lá comer uma pipocazinha e ver um filmezinho de Mazzaropi, porque era só o que passava da época. E aí aquela alegria que a gente tinha ali era aquele cinemazinho. Você lembra de Zé do Escoteiro? Lembro, seu Zé Escoteiro. É, Zé Escoteiro botou um motor, mas o motor sabe como é que é. Quando a vez estava no meio do filme, o motor parava. Aí ia lá, eu mesmo ajudava lá, muito puto da vida, que a gente viu o filme, queria ver o seriado. Viu o seriado? Aí eu gritava, mas não tinha jeito não. A época do cinema foi maravilhosa, porque tinha os filmes que eram anunciados previamente, os filmes vinham em rolos pelo trem, e o cinema deixou a sua história também nos bailes de carnaval. Eram retiradas as cadeiras, a tela, ali eram colocadas mesas e era um grande baile de carnaval. Eu toquei muitos carnavais ali. Duas escolas de samba maravilhosas. União dos Pedreiros, aqui do outro lado da ponte, de Dona Maria de Dudu, a mãe de Jandira, mãe da Bárbara Sacilote. E o bloco Boca Negra ali na reta. Era organizado por um ferroviário chamado Carlos Apolinário, com sua esposa Dona Josefa, que tinha duas filhas que eram destaques, Marlene e Marli. Aí de madrugada vinha a gente bisbilhotar os carros alegóricos, aí era aquela briga do Boca Negra com a União dos Pedreiros. O que acontecia quando eles cruzavam? E era um pau para quebrar, era um tal de nego da burdoada no outro. Quando eles se cruzavam na avenida, meu filho, o pau quebrava. O couro comia. Mas era gostoso. Era um duelo. Era um duelo. Mas fora dali... Duelo de bateria. De bateria, não, briga também. Briga também? Todo mundo queria tirar um sarrozinho. Eu? Mas quem que ia desfilar em Teresópolis? De Teresópolis era o Boca Negra. Era Boca Negra. União dos Pedreiros, não, eu sei disso, mas Boca Negra ia também, porque eu era Boca Negra, né? Eu era Boca Negra, pai. Do bloco surgiu a aula de música. E a aula de música ela vem até hoje. Eu só fui frequentar a escola 10 anos depois da formação da escola. Mas nesses 10 anos, a banda tocou muito, fez muitas apresentações. Quem não gostava de ver a alvorada, né? As alvoradas que a banda fazia aí, acordava aí. Quando não tocava na banda, eu ouvia a alvorada, já ficava ligado. Muitas das vezes a gente ia atrás das bandas, né? Ia atrás da banda, seguindo a alvorada. E assim muitas pessoas faziam. A alvorada, que geralmente era 6 horas da manhã. Depois nós tínhamos as procissões, geralmente à noite. E após a procissão tinha a retreta, que era a apresentação de dobrados, de arranjos populares. Eu participei da banda de música de Guapimirim, que foi um dos eventos marcantes em Guapi, a escola de música. Eu tive o prazer de tocar na Rádio Nacional no programa A Lira de Chopotó, ao lado de Walter Bragança, Wilson Bragança,
Valdomiro Bragança, que era uma família que tinha um conjunto aqui chamado Irmãos Unidos, que foi uma época marcante em Guapi, nos grandes bailes no cinema do seu Alziro. Então o Wilson Bragança, né, teve a ideia de formar uma escola. Foi ele que disse que banda não morre, adormece. E é verdade mesmo. Eu sou dessa época, né? Unidos da Ponte. O carnaval era bem ali no centro de Modelo. Aqui em Guapi, como tem os bairros, eles conseguem juntar essas pessoas do bairro e transformar numa escola de samba. O regulamento exige poucas pessoas, 250 componentes. Então, o que eles conseguem em vários bairros espalhados aqui por Guapimirim. A Praça Niterói, ela deveria ser assim, o centro das atenções. Dali surgiram vários blocos. Eu aqui em Guapimirim, eu tenho o privilégio de falar que eu fui rainha, posso dizer, de 90% dos blocos na época, que depois se transformou em escola de samba. O Amendoeira foi um dos primeiros que eu participei. Depois veio o Unidos do Balde, que o Unidos do Balde na época era um bloquinho com um monte de gente com balde na mão, bebendo cerveja. Depois, né, a prefeitura, a Secretaria de Turismo deu prazer aos desfilantes de Guapimirim de transformar isso tudo em escola. Quem fundou o Esporte Clube Central foi o Ferroviário. Aquele terreno onde está a Praça do Esporte Clube Central, aquele terreno pertence à ferrovia, pertencia à ferrovia. Porque muitos moradores da cidade trabalhavam na ferrovia. Tinha Fernando Guerra, meu pai também que trabalhava aí, vários outros. Mas seu Guerra e seu Fernando eram os cabeças, sabe? E outras pessoas que não eram ferroviárias, mas que era da cidade, tomou a iniciativa de criar, né? Foi 17 de março de 1937, foi fundado. Claro que teve muitos jogadores bons anterior a nós, mas nossa geração foi o que mais ganhou aqui em Guapimirim. Campeonato Magiense, daqui a gente ia para Teresópolis. Essa geração, Ailton, eu, Vavá, Joaquim, João Maurício, Didi. Aqui não tinha esse alambrado não, aqui tinha uma tela, tinha umas árvores em volta, ali tinha uma arquibancada com 2 degrauzinhos, naquele muro ali, ó. Então isso aqui, tu vinha aqui, era rodado. Dia de jogo aqui é muita gente. Muita gente. E cobrava a bilheteria, tá? É o nosso maior medo que a gente tem hoje, porque eu já tenho uma idade. E Irã também tem uma idade. A gente, os que tocam aqui hoje, já tem uma certa idade. O nosso medo é hoje, que se a gente for embora daqui, isso aqui é acabar. Da antiga Caneca Fina restam poucas lembranças, poucas reminiscências. Por exemplo, à minha retaguarda está o portal que dava acesso à antiga fábrica chamada Fábrica de Palha. Uma outra característica da Caneca Fina são as florestas, que aqui tem florestas reflorestadas e florestas nativas. As reflorestadas, elas estão ligadas à exploração carbonífera dos anos 40, talvez anos 30, 40, até anos 50, por aí. O carvoeiro era aquele que fazia o carvão vegetal. Aí o papai, por exemplo, que derrubavam uma mata, ou qualquer outro, o Cebides, a Caneca Fina e tantos outros, eles pagavam um imposto ao IBDF pela derrubada daquela mata. Então, veja bem, quando esses carvoeiros do passado, ou madeireiros, cortavam as matas para a movelaria, para fazer a construção de casa ou fazer o carvão, não era uma ação ilegal no passado. Ela era legalizada porque se pagava o imposto, se estabelecia o pedaço e o IBDF que se responsabilizava de fazer o replantio das matas. A perseguição de Hitler a minorias étnicas na Europa levou que muitos europeus fugissem da Europa com medo do que aconteceria e acabou acontecendo
né, da Segunda Guerra Mundial. E para cá vieram alguns alemães. Eu vou citar a família Maier, eu vou citar a família Pearson. Esses alemães, eles, para sobreviverem, eles faziam artes em louças finas. Entre todos esses materiais, a caneca era uma coisa mais comum. Mas não era a caneca que era a fina. O que era fina era a louça e a pintura que se fazia nesta louça. Anteriormente, tinha uma bobagem aqui. Quem estava do outro lado é Rio de Janeiro. Aí do lado de cá. Então quem batia de lá para cá, a molecada, que batia do outro lado, porrada comia. Aí começou a falar, Rio de Janeiro, Niterói. Rio de Janeiro, Niterói. E aí botaram Praça de Niterói, que é essa pracinha aqui. E eu me lembro que a gente ia de ônibus para Magé, a gente passava ali na reta, e ainda não era calçado, nem ainda calçado, era estrada de chão, e ali do lado direito não tinha nada, era só mato e a casa da fazenda, que da fazenda Paiol. As fazendas antigas, elas tinham um lugar que se chamava Paiol. Aonde que é? O que era esse Paiol? Onde se guardava as espigas de milho, ainda na palha, que se colhia, para alimentar os animais quando se faltava pasto, né, na época de inverno, que os pastos se declinavam. Então tinha esse paiol, onde se guardava a alimentação. Espiga de milho, basicamente espiga de milho. O nome Vale das Pedrinhas está relacionado com a riqueza do solo dessa região aqui. Este solo rico em pequenos fragmentos de minerais, pedras, pedrinhas mesmo, que era retirado desse mesmo solo para ser colocado no lastro, no fundo das embarcações, no fundo dos navios, para que eles tivessem peso, para que eles tenham peso, né, para suportarem as grandes ondas dos oceanos, das enchentes oceânicas que acontecem. Então, isso era uma das riquezas dessa região aqui. Por isso, o nome Vale das Pedrinhas. Praça da Emancipação. Aqui é um divisor na história de Guapimirim. Aqui é o divisor entre o 3º distrito de Magé, Guapimirim, e o município de Guapimirim. Nesta Praça da Emancipação as coisas aconteceram. Nessa Praça da Emancipação, pessoas vieram, pessoas encheram, lotaram esta praça para falar da emancipação de Guapimirim. A emancipação foi uma ideia do Missen, José Missen. O José Missen lançou, aí o Adib, a família Adib, aí todo mundo aderiu à ideia. Aí nós tínhamos o deputado Robertão entrou com um pedido na LERJ. É um sonho que começou lá atrás, começou Valdomiro, quando trabalhava na fábrica, se mobilizaram, teve também o Missen, e foi uma pessoa também que se falava em emancipação. Aí até fez uma campanha de Guapi Livre. Então, quer dizer, a gente tem que reconhecer as pessoas, né? Dar aquilo que as pessoas merecem. Então você quer dizer que foi um movimento que começou assim, começou num núcleo, esse núcleo foi aumentando, foi se estendendo. Cresceu. Até tomar essa proporção. Né? Tem muitas pessoas que às vezes você ouve falar assim, emancipou, como que diz, mas fala não lá no fundo do coração. Porque a emancipação foi uma coisa maravilhosa para a cidade, entendeu? A gente fazia essa história, a cidade se transformar em município. Foi no começo assim, algo que parecia meio que viagem na maionese, mas não. Quando as pessoas começaram a ver que existia uma forma de constituir algo organizado e bem objetivo, funcionou muito bem. O que eu acho que mais interessante que eu vi no movimento da emancipação é que foi usado o conhecimento
em um método didático de trazer o conhecimento para a população que não tinha certeza se queria emancipar ou não. O convencimento é feito por um projeto didático-pedagógico. Aí nós, eu, né, dentro da minha comunidade, poder fazer meu trabalho, convencer, vamos lá votar, vamos lá votar, vamos lá votar. O grupo, né, que assim trabalhou em Guapimirim, trabalhou muito bem. Toda a cidade se envolveu, foi um movimento assim lindo. Foi quase 90 e poucos % de aprovação, né? E foi uma festa. Né? E a cidade de lá para cá, hoje são 32 anos de emancipada, né? Para emancipar, nós vamos partir para a eleição. E nessa eleição, eu acredito que foi uma eleição muito equilibrada, muito. Ganhou assim no Photoshop, não é verdade? No Photoshop. E foi pro bem de Guapimirim. Então, eu acredito que foi muito Guapimirim o que é hoje, graças, né, a essa emancipação. Foi aqui que políticos, população, cidadãos, né, se misturaram num só objetivo, de fazer da nossa cidade o município de Guapimirim, fazer do então 3º distrito de Magé o município de Guapimirim. E assim foi feito. A Parada Modelo teve um destaque muito grande devido à fábrica e o posto de gasolina, que era o posto do seu Mário Silva na época. Com 15 anos, eu comecei a trabalhar na fábrica de papel Alcântara, uma fonte de emprego, né, que era gerenciado por senhor Augusto Fará Maluf, que foi realmente um baluarte dentro do nosso município. O nosso patrão, dono da fábrica de papel de Alcântara, era o Tufi Habib. Ele realmente não tinha assim, uma presença muito forte. Nós tínhamos necessidade de aumentar a nossa produção. Ele optou para poder realmente construir, fazer a fundação para botar a segunda máquina. Só que, devido à nossa economia na época, ele realmente planejou uma coisa e a inflação na época realmente deu uma derrubada nele fora de série. E vou dizer a vocês com toda sinceridade, se não fosse a administração de Augusto Maluf, talvez essa fábrica hoje não estaria onde está. A Folia de Reis ela existe aqui em Guapimirim antes mesmo do município existir, ser emancipado. E a Folia de Reis acontece não só no estado do Rio de Janeiro, como em todo o Brasil. É uma cultura, além de ser uma cultura folclórica, é uma história que vem do princípio do mundo. A gente leva uma mensagem de Deus. E essa mensagem, geralmente, é uma mensagem que surge ali naquele momento. Então, eu como mestre da Folia de Reis responsável, eu tenho por obrigação de manter essa história dentro do município, quando Deus me der vida. E Guapimirim é bem representado pela Folia de Reis, nas bancadas aí do estado, tá lá. Porque Guapimirim é uma cidade importante em cultura, assim, em história. É exemplo de outros bairros de Guapi, né, marcados pela modernidade. Infelizmente, a nossa cidade resta pouco da sua memória material antiga, né? Nós, aqui nesse bairro da Iconha, estamos nesta rua que em outras épocas foi o ponte da família Xavier, do senhor Albertino Lopes Xavier
e de Dona Libéria Lopes Xavier, que foram benfeitores da nossa cidade. E uma característica dessa família, naqueles tempos, né, ela colocar o nome das filhas no frontal das casas. Vila Ivone. Ivone é uma das filhas mais, digamos assim, estava entre as mais velhas, eram muitos filhos. Lembrança, memória do bairro Iconha. Aliás, o nome Iconha também está relacionado com os rios. O rio Iconha, propriamente dito, que vem da montanha, o juntamento dele com o rio Sucavão, que vem da Caneca Fina, dá esse nome Iconha, o encontro de dois rios. Eu conheci um cara chamado Paulo Matos, né? E Paulo Matos me apresentou o hino de Guapimirim. Aí eu falei, poxa, que bacana, gostei do hino de Guapimirim, achei uma obra espetacular, que é realmente uma obra espetacular. E aí começamos a trocar ideias sobre isso. Aí eu falei, mas Paulo, me apresenta outras músicas, né, que falam da cidade, que falam porque todo lugar que você vai tem uma música que representa aquela cidade, né? Então, aí ele falou, não, só tem um hino. Aí eu falei, opa, e como eu gosto de compor, gosto de escrever, eu comecei a escrever alguma coisa para Guapimirim. Aí comecei a escrever a primeira canção, que foi Poá-Tupã, né, que é Serra Verde de Poá-Tupã, né, ou seja, Serra Verde do Dedo de Deus. Serra Verde de Poá-Tupã, brisa puro aroma da manhã. Ah, puro é vida. Águas cristalinas vêm da serra, águas cristalinas descem a serra. Águas, rios cortam a terra, rios cortam a terra. Guapi, o Criador, criou-te com tanto amor e carinho, que ao invés de fazer de ti uma flor, fez esse imenso jardim. Cercou-te de montanhas nobilitantes, cada qual uma charmosa, que quando chega a Ave Maria, exala um cheiro de roda. Deu-te matas verdejantes, que quando chega o alvorecer, os pássaros cantam em festa, como a harpa divina, anunciando o amanhecer. Quando o sol desponta no horizonte, banhando todos os cantos, as flores vão se abrindo, como num toque divino, florindo todos os campos. Deu-te rios caudalosos, com água límpida e cristalina, como se fosse lágrima de louvor, agradecendo ao Criador todas as graças recebidas. Reviver momentos da história de Guapimirim desperta em nós, guapimirienses ou guapienses, o sentimento mais importante da nossa existência, o de pertencer. De onde viemos? Qual a nossa origem? Como chegamos até aqui? Para onde vamos? Este documento não se encerra somente com algumas falas. Reviver e resgatar fazem parte de uma busca constante do conhecimento, da verdade dos fatos, nas mais variadas versões, provocando mudanças constantes, porque nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Lá na serra um veio d'água, entre nuvens e espuma traz segredos. Vai, vai meu rio e corta a serra, nascente no sober. Vai, vai meu rio e corta a serra, nascente no sober. Me
mistério tem suas águas cristalinas que deslizam nas pedras rumo ao mar. Vai, vai, meu rio, e corta a serra, encontra as águas de Odoiaô. Vai, vai, meu rio, e corta a terra, encontra as águas de Odoiaô. Soberbo é no